Neste vídeo vamos falar do surgimento e evolução do cânon do Novo Testamento. É importante lembrar que na segunda parte do primeiro século já estavam em circulação nas comunidades cristãs os primeiros textos, tanto escritos pelos apóstolos. E o primeiro texto, o texto mais antigo, cronologicamente falando, é a primeira carta dos Tessalonicenses e a última, portanto, o Apocalipse. Quando abordamos a história do cânon do Novo Testamento, portanto, é preciso ter em conta também, portanto, a evolução dos textos. Ao abordar essa história, a história do final do cânon do Novo Testamento, é fundamental referir que a história da Igreja cristã, onde a história do cânon do Novo Testamento se insere, não se define uniformemente de uma perspectiva eclesiástica universal. As flutuações ideológicas fundamentadas pela diversidade que desde cedo constituiu a identidade do cristianismo colocam-nos diante de uma linha historiográfica com derivações paralelas, por vezes divergentes, por vezes complementares. Portanto, quando estudamos a história do cânon do Novo Testamento, é importante ter em conta essa perspectiva. A Igreja nasce já com características diversas, pela localização geográfica. Portanto, nós temos comunidades no Oriente, temos comunidades no Norte de África e temos comunidades no Ocidente, portanto, logo no início do cristianismo. Nós aqui vamos falar de várias listas propostas como sendo cânones, vamos dizer, propostas de cânones, até se chegar ao cânone que é atualmente o cânon do Novo Testamento, que são os 27 livros, ou seja, os 27 escritos do Novo Testamento. O primeiro cânone proposto é o cânone de Marcião. Marcião, estamos aí por volta do ano 100 ao ano 160. Marcião jogou um papel particularmente importante na formação do cânon do Novo Testamento. Marcião chegou do Oriente a Roma por volta do ano 140, com ideias que mais tarde foram consideradas heréticas. As suas ideias levavam a uma completa rejeição da herança do judaísmo no cristianismo. É importante não esquecer, portanto, que para compreender o cristianismo é importante conhecer, portanto, as raízes, que é o judaísmo. O cristianismo nasce dentro do judaísmo, portanto, o cristianismo herda do judaísmo. Jesus Cristo foi judeu, os apóstolos, portanto, foram judeus. Toda a história da salvação, portanto, que nós hoje falamos, portanto, se desenvolve no contexto hebraico, no contexto judaico. Então, Marcião, portanto, rejeitava exatamente esta herança. Marcião defendia uma completa separação entre a sinagoga, portanto, a sinagoga que representa o mundo religioso hebraico, e a igreja, que representa o mundo cristão. É importante aqui, quando nós abordamos questões religiosas e cristãs, os vocabulários são importantes. Okay? A palavra igreja é só utilizada no contexto cristão. Portanto, nem todas as religiões, portanto, nem toda a reunião das religiões são igrejas. Por exemplo, não podemos dizer que os hebreus, uma sinagoga é uma igreja. Uma sinagoga é uma sinagoga. Uma mesquita, por exemplo, no mundo muçulmano, é uma mesquita. Não são uma igreja. Portanto, religião e igreja são duas coisas diferentes, são conceitos assim importantes só para realçar. Então, continuando a falar de Marcião. Marcião, cuja visão teológica era fundamentalmente marcada pela concepção da existência de dois deuses antagônicos, ou seja, de dois deuses em confronto, o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos, propôs uma lista de livros considerados por ele como inspirados, e esta lista é geralmente considerada como sendo a primeira proposição de um cânone fechado do Novo Testamento. Marcião selecionou um cânone de escritos cristãos que podem ser interpretados como favoráveis às teses que ele, portanto, defendia, nomeadamente apenas o Evangelho de Lucas, sem os capítulos 1 e 2, 10 cartas de Paulo, portanto,
Marcião rejeitava completamente todo o Antigo Testamento. O cânone pregado por Marcião provocou uma forte reação no seio da igreja primitiva. A controvérsia levantada por Marcião ao rejeitar todos os escritos do Antigo Testamento, assim como aceitar apenas o Evangelho e reconhecer como autoridade de fé unicamente 10 cartas de Paulo, foi um impulsionador importante no processo de definição do cânone. Portanto, a partir de Marcião começa uma grande discussão que vai levar até a definição do cânone atual que temos. Dentre os vários movimentos de reação suscitados face ao posicionamento de Marcião, enfatiza-se a intervenção e orientação de Irineu de Leão. Irineu de Leão, sem falar ainda de um cânone do Novo Testamento, atribuiu o título de Escritura, até então reservado unicamente aos escritos do Antigo Testamento, a escritos cristãos, considerando-os inspirados por Deus e como sendo uma norma de fé. Portanto, o título de Escritura, a denominação dos escritos cristãos como Escritura, portanto, é devida a Irineu de Leão. Tertuliano entra também na controvérsia contra Marcião, escreveu 5 livros contra as teses de Marcião. Outro grande contributo foi dado por Orígenes. É importante notar que até ao ano 150, a Igreja não tinha um cânone formalmente expresso. Contudo, referências prévias mostram que a maioria dos livros do Novo Testamento estavam em uso em quase todas as igrejas da Síria, Ásia Menor, Norte de África e no Ocidente, propriamente, portanto, em Roma. Depois do cânone herético de Marcião, encontramos outro cânone que é o cânone Maratório. Okay? O cânone Maratório é de 170. Nesses fragmentos, portanto, encontramos omitidos Tiago, Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, mas em todo caso, portanto, é um cânone a ter em conta, o cânone de Muratório. Outra lista é conhecida como Códice Barococcio, de 206. É um dos cânones primitivos. Este é intitulado Os 60 Livros. Esta coleção continha 64 dos 66 livros da Bíblia, contando com o cânone hebraico, sem o livro de Êxodo no Antigo Testamento e sem o Apocalipse no Novo Testamento. Em 340, encontramos Eusébio de Cesareia. Portanto, a situação do cânone do Novo Testamento no século IV já estava, de certa forma, bem definida. Na sua obra, portanto, de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, Eusébio menciona como totalmente reconhecidos e aceitos os livros do Novo Testamento, exceto Tiago, Judas, 2 Pedro, 2ª e 3ª João, pois estes livros ainda eram questionados por alguns. Havia também o Apocalipse, que ele próprio rejeitava. Portanto, o Apocalipse é o livro também conhecido como o livro da Revelação. E depois nós encontramos o personagem mais importante, que é Atanásio de Alexandria. Estamos aí por volta do ano 367, 373. Nos 50 anos seguintes a Eusébio, Atanásio fez uma lista de todos os 27 livros do Novo Testamento como canônicos. A geração seguinte, portanto, importante é que Atanásio de Alexandria, estamos, portanto, no norte de África. Portanto, foi a lista apresentada por Atanásio que se tornou, portanto, aquilo que é o cânone do Novo Testamento hoje. A geração seguinte, tanto São Jerônimo como Santo Agostinho, confirmaram a mesma lista de livros canônicos, de modo que os mesmos permaneceram no cânone do Novo Testamento, portanto, até aos nossos dias. Os concílios de Hipona, 393, e Cartago, 397, reconfirmaram o apoio ao reconhecimento da autoridade divina aos 27 livros do Novo Testamento.
Portanto, desde o século V, a Igreja tem como aceites estes 27 livros como canônicos. Portanto, não foi um concílio que definiu os 27 livros. Portanto, se alguém pensava que foi no Concílio de Trento que isso foi definido, não foi. Portanto, os 27 livros do Novo Testamento, portanto, já vêm da história e da tradição da Igreja desde o século V. Portanto, estamos muito antes de qualquer problema dentro, qualquer cisma, de qualquer divisão dentro do cristianismo. Nomes como Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria são mencionados pela história da Igreja como defensores do cânon do Novo Testamento. Esses nomes são aqueles chamados padres da Igreja. Portanto, um cristão que se preze precisa de conhecer a história da Igreja, conhecer os chamados os padres da Igreja, os primeiros cristãos, aqueles que ajudaram a sistematizar a doutrina cristã. Portanto, isto ajuda muito a encontrar as verdades sobre a Igreja e sobre o cristianismo. Os três grandes teólogos do fim do século II reconheceram um Novo Testamento que contém os 4 evangelhos e uma parte apostólica, a qual pertence incontestavelmente às 3 epístolas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, a primeira carta de Pedro, a primeira carta de João e o Apocalipse. Ao processo que a canonicidade das cartas, portanto, ao passo que a canonicidade das cartas gerais, também chamadas cartas católicas, não por pertencer à Igreja Católica, mas por serem gerais, e hebreus, eram ainda em estudo. Vale salientar que uma outra lista foi preparada por Cirilo de Jerusalém, contendo todos os livros atuais do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse. Tanto o Apocalipse aparece sempre em todos os problemas. O cânon do Novo Testamento, que obteve finalmente a aprovação em toda a Igreja, foi o cânon estabelecido por Atanásio, bispo de Alexandria. Portanto, estamos aí em 367. Aqui, portanto, é importante ressaltar, os 27 livros do Novo Testamento são iguais em todas as Bíblias, portanto, das comunidades e expressões cristãs. A diferença pode acontecer simplesmente nas traduções. Portanto, nós quando vamos ler uma Bíblia, quando vamos adquirir uma Bíblia, devemos ter muito cuidado com as traduções. Portanto, essa questão das traduções da Bíblia abordaremos num outro vídeo. Este vídeo fica por aqui. Até a próxima.